eu descobri que não ia ter os caipiras 5 minutos antes do filme começar. Porque você falou, a única coisa que eu sei sobre esse filme é que não tem os caipiras. Aí eu... Oi? Não quero mais assistir. Vai fazer o quê aqui? Olá pessoal, bem-vindos a Trecheira Violenta. Eu sou Osvaldo, essa é a Karina, e o filme da vez é Pânico na Floresta, também conhecido como Pânico na Floresta, A Fundação, do original Wrong Turn, de 2021. O filme foi dirigido por Mike P. Nelson e estrela Charlotte Vega, Bill Sage e o Matthew Modine, que é o Joker do Nascido pra Matar, filme do Kubrick. Mas hoje em dia ele tá mais conhecido como aquele cara que fez Stranger Things. Pânico na Floresta é, obviamente, um remake, na verdade um reboot, da franquia Wrong Turn, aqueles filmes de caipiras assassinos dos anos 2000. Eu já falei da franquia Pânico na Floresta numa retrospectiva aqui no canal, e quem conhece a franquia sabe que eles têm 2 filmes bons e depois cai pra constrangedor muito rápido. Os filmes do 3 ao 6 são cada um pior que o outro. O quinto filme, inclusive, é uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. Eu amo o quinto, vou defender. Então o reboot da franquia acho que não só foi uma boa ideia, como era uma coisa necessária se fosse pra sair dessa bagaceira que a franquia virou. O que é curioso aqui é que esse filme foi escrito pelo Alan McElroy, que é o mesmo cara que criou a franquia escrevendo o filme original de 2003. Ele escreveu um roteiro aqui que não tem quase nada a ver com Pânico na Floresta original, são poucas as semelhanças, e vendo como a franquia original caiu, talvez não tenha sido pra mal. Mas antes de falar mais dele, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram o novo Pânico na Floresta, o que vocês acharam desse filme, se ele é pior ou melhor do que a franquia do Pânico na Floresta. Também deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal. Claro, acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. E é isso, então vamos à trama. O novo Pânico na Floresta é sobre um grupo de jovens que vai fazer uma trilha no meio da floresta da Virgínia e desaparece misteriosamente. Eles entram num território cheio de armadilhas e aparentemente são perseguidos por um grupo de pessoas que está vestindo umas roupas de caça meio tribal, com um monte de folha e esqueleto de animal. Algumas semanas depois, o pai de uma dessas jovens decide entrar na mesma floresta procurando pela filha dele. Os habitantes da cidadezinha próxima falam pra ele desistir, que ele não vai conseguir encontrar a filha, mas ele sobe a floresta mesmo assim e acaba sendo perseguido pelas mesmas pessoas que atacaram os jovens anteriormente. Esse é um filme que tem uma trama bem esquisita, não é bem o que a gente espera de um filme do Pânico na Floresta, então pra falar mais da trama a gente vai só esperar entrar na spoiler zone mesmo. Antes disso, vamos falar um pouco da técnica do filme, que na maior parte é competente. O mais destacável no filme pra mim é o design de produção e o figurino. Os caipiras deformados que a gente gosta do filme anterior não voltam nesse. Mas pra compensar isso, eles colocam uns vilões com um visual bem maneiro. Essa roupa de caça dos vilões é muito boa porque eles pegam esse elemento macabro de crânio animal e transformam em um figurino com um visual bem bizarro, bem sobrenatural, parecendo quase um Wendigo ou alguma coisa do tipo, quando na verdade são só humanos mesmo. Tem cenas que os personagens vão parar nessa vila secreta no meio das colinas que os vilões moram. Essa vila e o figurino dos personagens que moram ali tem um visual próprio, um visual único que é semelhante a uma coisa meio vilarejo viking nórdico. E isso tudo é muito bem feito. Os cenários são legais também. Na verdade, a maior parte do filme se passa numa floresta. E como a gente já falou em alguns vídeos aqui, é muito fácil fazer uma floresta ficar interessante. Mas eles aproveitam para fazer uns cenários a mais no meio da floresta, tipo o cemitério que eles dormem sem querer em cima e as armadilhas, que são bem legais também. As cenas de terror na floresta são um ponto alto do filme, porque o lugar todo é lotado de armadilha, que são as melhores coisas aqui. O que esse filme ensina são vários jeitos diferentes de você espetar a pessoa em gravetos pontudos. Tem buraco com espeto dentro, tem espeto preso num pedaço de tora que fica sacudindo entre as árvores igual Tarzan, e tem uma tora amarrada cheia de espeto, preparada para cair em cima das pessoas, esmagar a pessoa com os espetos. São várias modalidades. A gente que é do efeito prático fica até emocionado com as coisas dessas, deve ficar até arrepiado. Falando em tora, eu acho que uma das cenas mais memoráveis assim, do filme, que está sendo usada em vários materiais promocionais e trailer, é a cena da tora, que acontece bem no começo. E é a primeira merda que acontece com o grupo na floresta. Eles estão todos felizes andando pela colina, até que do nada uma tora gigante de árvore começa a descer colina abaixo em cima deles. Eles começam a fugir da tora e nessa treta eles começam a tropeçar e se machucar, até que a tora atinge um deles e mata um deles. E aí a coisa começa a ficar esquisita. Eu gosto dessa cena que ela é meio ambígua, porque nunca fica claro se isso foi um acidente, só calhou de cair uma tora ali no momento que eles estavam passando, ou se foi o povo da colina que jogou a tora neles. Mas ao mesmo tempo eu acho que essa cena tem um pequeno problema, porque assim,
Longe de mim julgar as ações tomadas por pessoas em situações de pânico e perigo, né? Porque acho que é o tipo de coisa que você só saberia o que você faz se você estivesse ali na situação. E eu não estava ali na situação. Mas eu acho que o que eu faria é correr pra porra do lado. Você tá caindo uma tora na sua direção, descendo colina abaixo, você não corre colina abaixo também na frente da tora. Você, tenta correr pro lado, sai do caminho. Porque eles viram a tora vindo de longe. Isso seria o equivalente de você estar atravessando a rua, e aí você vê um ônibus vindo na sua direção, e em vez de você correr pra outra calçada, você corre pela rua, na frente do ônibus pra tentar escapar dele. Esse filme não foca tanto nas cenas de morte quanto os outros Pânico na Floresta. Ele não é um slasher propriamente dito, mas ele tem sim umas cenas de morte muito boas. Ele usa bem os efeitos práticos, mas eles não são tão mirabolantes quanto você espera dessa franquia. São mais econômicos ali nos efeitos, mas os efeitos que tem são realmente efetivos e bons. A direção do filme às vezes é um pouco confusa, com 500 cortes acontecendo bem rápido. Às vezes cai para aquelas câmera lenta meio brega de filme épico anos 2000, mas às vezes tem uns momentos bons também. Tem um plano legal que é o Matthew Modine conversando com o guia dele da floresta bem perto da câmera, e atrás, no fundo, meio desfocado, você vê o terceiro cara que tá com eles andando na floresta, e você sabe, no momento que você vê esse enquadramento, que esse cara que tá lá atrás vai cair numa armadilha e vai se fuder ali mesmo. E é exatamente isso que acontece, mas é bem feito. Acho que uma outra coisa que foi meio decepcionante também foi a fotografia, ou pelo menos a correção de cor. É o que a gente sempre fala, é muito difícil você gravar numa floresta e conseguir deixar um filme feio. Mas eles fizeram essa proeza. Eles deram uma desbotada no visual e todos os planos que são dentro da floresta ficaram meio sem graça. Ou seja, quase o filme todo. E agora a gente vai falar do que desse filme destoa mais do resto da franquia, pra bem ou pra mal, que é a trama dele. Pra falar dela, vamos entrar por segurança na Spoiler Zone. You've just crossed over into the spoiler zone. O spoiler aqui a gente já falou, né? Esse filme é um remake do Pânico na Floresta que tá pouco se fudendo pra Pânico na Floresta. Ele parece estar mais preocupado em fazer uma coisa estilo Midsommar. A trama principal tem o clássico grupo de jovens e aqui ele é dividido em 3 casais. A protagonista e o namorado dela, o cara babaca e a menina blogueira e o casal gay, que por acaso é o primeiro a morrer e por acaso um desses meninos não dura nem 20 minutos no filme, né? Vamos fazer um elenco inclusivo, mas também não precisa deixar muito tempo na tela, né? E o melhor é que depois que esse menino morre, nem o namorado dele lembra de mencionar que ele existiu em algum momento do filme. Tipo, ninguém tá nem triste. Pelo menos em uma coisa eles foram fiéis a Pânico na Floresta, que é a protagonista certinha estúpida. É a clássica protagonista que fica agindo como um pináculo da moralidade do grupo. Ah, mas se a gente atacar eles também, nós vamos ser tão ruins quanto eles. Tava me dando uns flashbacks de Pânico na Floresta 4, aquela protagonista que é a pior protagonista de filme de terror que eu já vi. E surpreendentemente, o babaca do grupo acaba sendo o mais sensato do rolê. Ele é sempre o primeiro a tomar uma atitude, o primeiro a sair correndo, a falar que, gente, talvez sair da rota estabelecida aqui seja uma ideia meio merda. E ele é o primeiro a apaziguar o grupo quando as mortes começam a acontecer. O que é engraçado é que o jeito que esse babaca age parece que ele sabe que ele tá num filme do Pânico na Floresta. Ele sabe quais as regras que ele tem que seguir pra sobreviver ao filme de terror. Ele presume as coisas. A mina desapareceu, mataram ela. Não vamos sair procurando igual um monte de idiota. Esses caras que apareceram vestidos com um monte de caveira tão tretando com a gente, eu vou só socar a porrada no maluco e matar ele. Fácil. E o irônico disso tudo é que no final é tudo uma falha de comunicação e o babaca acabou fazendo umas cagadas mesmo. Como a gente descobre ao longo da trama, esse povo da floresta vive numa sociedade tribal, isolada, meio que inspirada em umas culturas nórdicas. Isso pra mim é o principal indicativo de que esse filme só foi feito pra surfar na onda do Midsommar, que é esse elemento nórdico completamente gratuito. Tipo, o Midsommar faz sentido, eles estão na Suécia. Esse filme eles estão na Virgínia, que é tipo no sudeste dos Estados Unidos. Por que essa galera tá imitando cultura nórdica? Não tem nada de viking nessa região. Isso é tipo um monte de gente que ficou muito tempo assistindo 4 temporadas de Vikings e aí começou a falar, vou pra Valhalla, encontrar meus ancestrais, eu agora sigo a religião de Odin. Enfim, o que rola é que aparentemente essa sociedade estava querendo ajudar os jovens, mas como eles não conseguiam se comunicar direito, o babaca acabou matando um dos caras e aí eles ficaram putos de verdade e capturaram os jovens para puni-los. Então isso é interessante porque o babaca teve a atitude correta para se lidar com um assassino de filme de terror, que é o quê? Revidando e matando sem perguntar muita coisa. Mas nesse caso, ele estava errado. Nesse caso, ele, fez uma merdinha ali. Isso tudo vem de um momento de burrice maior, eu acho, porque todo esse momento da falha de comunicação acontece
Porque eles acham que a mina que sumiu foi sequestrada por essa galera. Só que depois que ele mata o cara da caveira, a mina que tava sumida aparece de boa, vivaça, falando que ela só tinha saído pra mijar na floresta e não avisou pra ninguém. E aí eu já fico puto. Porque, cara, você tá numa situação que vocês estão no meio de uma floresta, perdidos, já morreu uma pessoa por causa, tipo, de um acidente natural ali, e a mina levanta e vai embora sem falar com ninguém. Tipo, quando você tá no bar e você levanta pra ir no banheiro, você avisa, galera, tô indo no banheiro. Quando você tá, tipo, na casa do seu amigo assistindo o filme, você vira e fala, aí, vou no banheiro, já volto, pausa o filme. Esse animal não se deu o trabalho de falar, aí, vou mijar na árvore, não sumir. Cacete. Calma, Oswaldo. É ficção. É mentira. Tá tudo bem. E outra coisa sobre isso, porque esse é o tipo de filme que quanto mais você pensa nele, menos sentido ele faz, é que ele quer tentar fazer você acreditar que esse povo era pacífico, mas ao mesmo tempo ele nunca explica por que o celular de todo mundo desapareceu da noite pro dia. Acho que o pessoal roubou o celular só de sacanagem mesmo. A trama começa boa com o grupo sendo atacado na floresta. Mas quando eles são capturados pela tribo e o filme vira uma tentativa de terror folk, quase um Midsommar na liquidação, ele fica meio chato. Tem toda uma cena de burocracia, que é o julgamento dos jovens no tribunal do povo da floresta, que é só chata e previsível e longa demais. E demora muito a engatar a trama de novo. E quando engata, acaba caindo naquele torture porn, aquela coisa meio anos 2000, de jogo mental, mas não é tão tenso nem tão impactante a ponto de causar algum efeito. Isso porque os velhos da vila que estão presidindo esse julgamento são falantes demais, eles explicam tudo o que está acontecendo o tempo todo. Eu acho que seria muito mais louco se essa cena fosse só visual mesmo, se eles nem falassem inglês, só jogassem os jovens lá falando aquela língua nórdica deles sem ninguém entender nada que tá acontecendo, aí do nada eles amarram o maluco na mesa e esmagam a cabeça dele e todo mundo fica tipo, cara, que porra é essa? Acho que essa é uma parada que dá pra você deduzir o que aconteceu, você ia ver o cara da caveira que fugiu antes aparecendo lá e apontando pros jovens, gritando umas paradas. Não ia ficar tão expositivo, tão cansativo e acho que ia ficar até mais assustador. Da forma que foi feito, parece que eles passam o ano inteiro ensaiando pra quando finalmente vai chegar alguém pra eles poderem fazer o julgamento. Aí tem um textinho ali decorado, os lookinhos tudo pronto. É o momento da vida deles, né? Eles não fazem nada, não tem TV naquela comunidade. E nisso tem a subtrama do namorado da protagonista, porque no começo do filme ele fala que o sonho dele é morar numa vila em que todo mundo fosse tratado igual e não tivesse diferença e fosse autossustentável. E quando eles chegam nessa sociedade, a descrição é basicamente igual ao que ele falou anteriormente. Então ele simplesmente fala, vou ficar aqui, vou morar aqui. E aí quando a protagonista finalmente consegue escapar e decide sair de lá, ele simplesmente fala, olha, com todo respeito eu não vou não, vou ficar aqui mesmo. E fica. E assim, na boa, ele é o personagem mais inteligente do filme. Ele falou isso pra não precisar aparecer mais no filme depois, né? Depois disso, ó, abraço, se virem aí. Mas uma coisa que é bem perturbadora nesse filme é a punição que eles dão pra esses forasteiros. Eles não matam todo mundo. Algumas pessoas, eles simplesmente sentenciam à escuridão. E quando eles falam isso no filme, eles falam, né? Eu vou sentenciar você a The Darkness. E aí, meu cérebro conectando com piada ruim já pensou que vai colocar a galera numa caverna onde vai estar perpetualmente tocando I Believe in a Thing Called Love do The Darkness. Que é uma morte horrível também, né? Vamos ser sinceros aqui, né? Você escuta a primeira vez, nossa, maneiro, né? Na 15ª você já tá socando a sua cabeça no concreto. Enfim, a punição é que eles queimam os olhos e os ouvidos da pessoa e arrancam a língua dela e jogam ela num lugar escuro, sem sentir nada, só existindo mesmo. Isso é bem perturbador. Eu fiquei bem, tipo, entendi, a pessoa vira quase um bicho ali. Só que a questão é que eles fazem isso com muita gente. Tem uma galera morando lá no The Darkness. Então, será que todo mundo ali matou alguém sem querer? Ou será que os caras são só meio cuzões mesmo? E claro que a protagonista tem que passar por essa caverna no final. E aí vira aquela clássica sessão trem fantasma de filme, que é personagens andando no escuro, ocasionalmente iluminando alguma coisa que dá susto. O que eu achei, na verdade, uma rara utilização do trem fantasma fora de um filme found footage. E tem também a história do pai, o grande ator Matthew Modine, que vai lá tretar com o povo da colina porque ele tá procurando a filha dele. E claro que ele esbarra em um monte de personagem clichê enquanto ele faz isso. Ele encontra a dona do hotel, que é a famosa professora enredo da trama, explica toda a história do povoado da colina, e tem o especialista, o cara que paga de fodão que fala eu consigo te guiar pra chegar no vilarejo deles, e você sabe que esse cara vai morrer rápido. E aí ele chega lá, cai na segunda armadilha que vê, ele desviou da primeira, vamos dar esse crédito, mas cai na segunda armadilha e morre. E nisso tem também o personagem do caipira enigmático que tá no bar. Porque é aquilo, né? Cidade pequena de filme de terror. Então todos os habitantes parecem que são suspeitos e estão escondendo alguma coisa o tempo todo.
O que leva a gente, mais uma vez, em mais um filme, a perguntar: por que essas pessoas simplesmente não avisam as outras que tem uma galera muito doida morando na colina? Isso é muito conveniente, porque não tem nenhum motivo para isso acontecer. Normalmente, em filme que os personagens são assim, existe uma ameaça sobrenatural que eles realmente não podem contar. Mas nesse caso não, é só eles literalmente avisarem, tipo, dar um toque, tipo assim, vocês vão lá? Ó, cuidado, hein, não foge da trilha não, porque tem uma galera meio esquisita ali. E aí acontece um negócio maravilhoso, que é quando o caipira enigmático junta o bonde dele para resgatar a menina e o pai da floresta. Tudo isso acontece porque ele está com um sentimento maravilhoso de gratidão. Porque quando eles estão tretando no bar, a menina olha pro olho dele e fala: olha, teu olho tá meio amarelo, será que não tem negócio no seu fígado, não? E aí ele descobre um câncer no fígado. E aí ele fica o quê? Grato pela vida, #gratiluz, e vai lá ajudar. Isso é real, cara, isso não é nem piada, não é nem deboche, isso acontece no filme mesmo. Eu só queria dizer que esse velho é o mesmo ator que interpreta o Mordecai, que é o velho enigmático do Segredo da Cabana. O que eu acho muito irônico, porque nesse filme ele tá interpretando exatamente o tipo de personagem que ele tava tirando sarro no Segredo da Cabana há 10 anos atrás. E também é muito fácil ver esse filme como uma situação Segredo da Cabana com a galera organizando tudo ali embaixo, né? Tipo, olha, os jovens estão na posição já, libera o tronco de árvore. Mas eu acho que porque na real as armadilhas eles falam que eles deixam ali pros ursos e pros bichos da floresta. É porque a armadilha é meio bosta de deixar o negócio rodando ali. Tem um movimento ali, vamos deixar cair o tronco. É meio confuso isso. Mas eu acho que isso foi um acidente mesmo, essa parte. Será, sim? Acho que a árvore caiu só. Entendi. E o filme também tem um final meio esquisito, porque a jovem consegue fugir da floresta com o pai dela, mas no final o dono do culto, da tribo, sei lá, aparece na casa dela pra pegar a menina de volta. Ela acaba matando o líder da tribo em uma cena que é até bem ok, é um final satisfatório o suficiente. Mas isso tirando, claro, a cena no final em que o líder da tribo mata a família toda dela, numa cena bolada, rápida, um bagulho muito esquisito. E, na verdade, era só uma alucinação da cabeça dela prevendo o que iria acontecer se ela não tomasse uma atitude. Isso é Saga Crepúsculo, Amanhecer Parte 2, fazendo escola no cinema. Enfim, esse filme tem tipo 1h50, ele fica bem cansativo depois de um tempo. Acho que dava pra ter reduzido toda aquela parte da tribo da metade do filme e tentar uma coisa menos essa crítica social foda de mas vocês têm preconceito com o povo das montanhas. E fazer uma história mais sucinta, porque o começo e o final do filme foram bons. Mas acho que o maior problema desse filme é o nome dele. Sério, ele se chamar Pânico na Floresta é uma sacanagem. O filme não tem nada a ver com Pânico na Floresta, seja isso um ponto positivo ou um ponto negativo. Ele podia tranquilamente se chamar The Foundation e funcionar sozinho, sem franquia, um filme normal ali. Mas aí ninguém ia assistir, porque o único motivo que a gente assistiu esse filme também foi porque ele se chamava Pânico na Floresta. Mas é aquilo, né? Se não tem canibal, mutante, assassino e umas mortes exageradas, levemente cômicas, dá pra considerar esse filme um Pânico na Floresta ou não dá? E pior que ele ainda faz piada com isso. Tem uma cena no final do filme que o protagonista fala: meus irmãos alugaram pra ver um filme de caipira assassino mutante de novo. E assim, acho que esse clichê dos caipiras assassinos foi bem anos 2000. Talvez ele tenha ficado velho, talvez não funcione muito bem hoje em dia. Mas a franquia do Pânico na Floresta, ela ficou tão ruim, tão rápido, que eu sinto que aqueles personagens ainda tinham potencial, ainda dava pra fazer um filme bom com eles de vilões. Mas ao invés disso, a gente tem só o Midsommar Jr. aqui, que só recicla alguns dos piores elementos da franquia, tipo o protagonista burra, o elemento esquisito do culto que rola no filme 6 e as armadilhas da floresta. De aspecto técnico, com certeza esse filme é um dos mais bem feitos da franquia. Mas no geral ele é só isso mesmo. É um filme competente, com uma trama que tenta ser mais conceito do que realmente é e que é bem previsível. Então a categoria que a gente coloca ele é mediano. Que pra Pânico na Floresta talvez esteja no lucro. Tá ótimo, né? Pro que é, tá bom. O que é engraçado porque o jeito que o babaca age nesse filme parece que ele sabe que tá num filme do Pânico da Floresta. Pânico na Floresta, foda-se, vai assim mesmo. Eu falei Pânico da Floresta. Zó. A floresta tá desesperada Não, que tá sendo usada pra gravar esse filme. Sai daqui, vai embora. Jogou uma tora na galera. Então, na verdade, a tora, ela aconteceu de verdade. Aquilo ali é uma cena real. É tipo Guinea Pig, tá ligado? Que no caso é de mentira. Mas o Charlie Sheen achou que era de verdade.